Margarida, começas tu? Não, os últimos são os primeiros. Quem é que chegou por último à associação? És tu. Olá, Soraya, começas tu. Tens o privilégio. Ok, Margarida. Olá, o meu nome é Soraya Salvador, eu sou gestora cultural. Na verdade, regressei a Portugal há pouco tempo, estou no Porto. Estive os últimos 10 anos a morar e a trabalhar em Londres. Trabalhei os últimos 8 anos no Museu de História Natural, em Londres. Primeiro no departamento internacional, em exposições, a fazer exposições itinerantes. E depois também fui responsável de uma exposição de fotografia que se chamava Wildlife Photographer of the Year. E, entretanto, mudei recentemente, há poucos meses, para poder vir para Portugal. Abracei um novo projeto. Estou a trabalhar agora com uma empresa australiana, chama-se Grande Experiences, e o que eles fazem são especialistas em experiências imersivas. E então o que eu faço agora eu faço colaborações com museus e galerias internacionais, e a ideia é tentar ver de que maneira é que a tecnologia e os espaços imersivos podem ajudar a mostrar as coleções dos museus de uma maneira distinta. Isto é basicamente o que eu tenho feito. Não E é Margarida, pouco. agora passo a ti. Ora, eu trabalho no Palácio de São Lourenço, aqui no Funchal, desde meados dos anos 90. É muito. Mas portanto, vim para cá no âmbito de um projeto de restauro e de reabilitação deste palácio, que é uma residência oficial e tendo em vista que ele seria aberto ao público. Foi de facto aberto ao público, coube-me definir o percurso visitável, uma série de coisas e iniciar essa abertura. Iniciar tudo. Uma experiência muito interessante, porque iniciar algo que nunca existiu, mas ao mesmo tempo interessante e um desafio que continua a ser, porque sendo uma residência oficial, não é um museu. É sempre difícil compatibilizar as duas coisas e, sobretudo, combater o estigma que sempre passa para a comunidade, a reverência com que se chegava aqui. Portanto, combater isso e tornar isto um espaço completamente aberto à comunidade foi e é um desafio. E nisto, talvez com o meu percurso ter-se cruzado com a Acesso Cultura, antes dela com o GAM, foi uma enorme mais-valia. Foi e é. Entretanto, começa o Palácio abre ao público em 95, foi uma luta criar um serviço educativo, tudo foi uma luta, tudo é uma luta, mas tem valido a pena, com avanços e recuos, mas neste momento é de facto um espaço aberto à comunidade, de várias formas. Mas para além deste percurso mais institucional, eu fiz um percurso, digamos, do palácio para a mais recôndita das periferias. Ou seja, em 2017 criei com um grupo de pessoas interessadas nestas matérias uma associação, que é uma associação de intervenção cultural junto de comunidades periféricas e que se chama Associação Casas com Histórias. Não é a tradicional Associação de Defesa do Património. Claro que ele bem tem que ser defendido, bem o sabemos, não é isso que está em causa, mas sim de trabalhar o património material e imaterial com as pessoas, para e com, mas sobretudo com elas e aquilo que é delas. E isso tem sido uma experiência inacreditavelmente rica. E tem muito a ver com, também, mais uma vez, com a Acesso Cultura. Claro que todo aquele conceito de como atingir uma verdadeira democracia cultural, como trabalhar com as periferias, e não aquelas periferias onde nós vamos levar a luz do nosso saber, mas sim ir lá descobrir o que existe e simplesmente estar com as pessoas, fazer com que nos aceitem e fazer projetos e conseguir concretizar projetos de valorização daquilo que lá existe,
não porque já não tenham o seu valor próprio, mas por vezes também é preciso fazer pontes com outras plataformas para que essas vozes cheguem mais longe, e isso tem sido uma experiência muito rica. Portanto, desde 2017 que as minhas atividades dividem-se entre o Palácio, que é simplesmente o monumento nacional mais importante da Madeira, e pequenas comunidades rurais e urbanas, onde se faz um trabalho muito interessante. E tem sido isto. Margarida, então eu agora faço uma nova pergunta na senda daquilo que acabaste de dizer. Usaste muito a expressão abertura às comunidades, e agora eu pergunto, no teu percurso, onde é que fica a tua ligação com o acesso e a inclusão? Exatamente. Essa pergunta faz todo o sentido, porque começando por quando eu para cá vim, aquilo que me foi proposto, não proposto, aquilo que me foi determinado era uma abertura condicionada a grupos, grupos de ação cultural, as escolas, os públicos tradicionais, em grupos já organizados. E começou-se por aí. Obviamente que era parco, obviamente que não era por aí que se tinha que seguir, e quase instintivamente, a partir de um certo momento, esse leque inicial de públicos se vai alargando e vamos criando condições para que outros públicos ultrapassassem o tal estigma de vir ao Palácio, que era o Palácio Residência Oficial, e conseguissem torná-lo seu. Como é que isso se faz? Como é que isto se processou? Um pouco erraticamente, embora haja objetivos, nós temos que ir conquistando pequenos passos internos e externos para que isso seja reconhecido como desejável e se materialize. Foi muito importante, a partir de final de 2003, e devo dizer que o acesso, a questão da acessibilidade começou muito, como para muitos de nós na altura, pela questão das barreiras físicas, e o meu encontro, o meu cruzamento com as pessoas que dariam origem à Acesso Cultura dá-se no final de 2003, num encontro no Pavilhão do Conhecimento, precisamente no âmbito do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. Era isso que estava em causa. Desse núcleo e de uma conversa espontânea no final, já fora do encontro, aquelas conversas muito interessantes que se têm quando já estamos todos em off e falamos muito, e é dessa conversa espontânea que nasce o GAM, que foi o grupo da acessibilidade, para a acessibilidade nos museus, e uma destas questões que se começam a discutir e a trabalhar, o que para mim foi absolutamente fundamental, porque digamos que estas ideias que eu trabalhava um pouco a nível quase pessoal, e era uma luta muito pessoal, passaram a ter um enquadramento, passaram a ter uma partilha com outras pessoas que faziam o mesmo, sentiam o mesmo, pensavam o mesmo e sentiam uma enorme vontade de debater e de pôr em prática, na medida que lhes fosse possível, claro, de forma sempre limitada, queremos sempre muito mais. É muito mais o que está por conseguir do que aquilo que se consegue, mas consegue-se alguma coisa. E foi aí que a questão da acessibilidade começa a ganhar contornos, outros contornos. Desses debates nascem muitas outras ideias e muitas outras práticas, e penso que isso talvez tenha sido importante para todos os outros, mas para mim terá sido mais, porque tanto quanto recordo, todas as pessoas que integravam esse grupo faziam parte de equipas. E eu nunca tive uma equipa. Eu fui a minha própria equipa. E isto não é com orgulho que eu digo, é com pena, porque pronto, este não é o local onde se consegue constituir essa equipa. Esporadicamente tive colaboradores, o serviço educativo foi excelente, foram contributos fantásticos, mas foram esporádicos. Portanto, tive que criar depois um modelo de serviço educativo que, entretanto, evoluiu, com os conceitos, a evolução dos conceitos de mediação cultural,
evoluir num outro sentido, mas que existe. E existe e funciona. Mas esse background, primeiro do GAM e depois da Acesso Cultura, foi completamente fundamental. Foi um enquadramento, foi um espaço de debate, foram os meus colegas profissionais a colocar as suas questões como eu colocava as minhas, e esse espaço de debate foi fundamental, não há outra palavra. E, portanto, desculpa, estou a acabar uma gripe de ano novo, mas no teu caso, no teu percurso, muito dele fora de Portugal, a acessibilidade entrou e entra como? Sim, todo o meu percurso, dos meus projetos que eu tenho desenhado e ainda hoje faço, são projetos muito internacionais. Portanto, para mim, a acessibilidade e a inclusão são essenciais, porque não podemos imaginar que fazer um projeto no Japão ou na Índia seja a mesma coisa que fazer um projeto em Portugal. E quando eu estava no Museu de História Natural em Londres, eu trabalhei muito os temas da inclusão, muitíssimo, e esses temas da inclusão passavam por questões básicas como a língua, não admitir que toda a gente no mundo inteiro fala inglês, não é? A partir desse momento há uma barreira linguística, há barreiras económicas. A partir do momento em que apresentemos um projeto, eu liderava uma competição de fotografia internacional. Pensarmos que para participar nessa competição as pessoas têm que pagar um certo valor, e esse valor não pode ser o mesmo nos Estados Unidos como é na África do Sul ou no Quénia. Portanto, há questões base que nós temos que trabalhar, são essas questões que muitas vezes são políticas. Havia muitas barreiras sociais, certos estigmas, igualdade de género. Eu trabalhava com comunidades fotográficas no mundo inteiro em que se dizia que as mulheres não tinham espaço na fotografia de natureza. Havia até a barreira física. Eu cheguei a discutir isto com grupos que diziam que os equipamentos fotográficos, por exemplo, não estão adaptados ao corpo humano feminino. Portanto, as barreiras à participação são enormes em todos os sentidos, e, portanto, eu muitas vezes, quando fazia projetos, eu tinha que pensar em todos os aspectos, desde a religião, desde a linguagem, desde as barreiras sociais, se as pessoas vão participar. E quando se desenha uma exposição que vai viajar pelo mundo, eu tenho que pensar que as pessoas que estão na China não vão sentir as coisas da mesma maneira que vão nos Estados Unidos. E, portanto, nós muitas vezes tínhamos que adaptar os projetos ao nível dos formatos, ao nível da maneira como se escreve. A interpretação e a linguagem é essencial porque as pessoas sentem as coisas de maneira diferente. Neste momento, a empresa para onde eu trabalho, que trabalha com a tecnologia e as experiências imersivas, eu acho que isto tem muito a ver também com a acessibilidade, no sentido em que como é que nós podemos abrir a experiência de visitar um museu, de visitar coleções, de conhecer, de aceder ao conhecimento de maneira diferente, porque a verdade é esta: as gerações futuras veem as coisas e conectam-se de uma maneira completamente diferente daquilo que nós nos conectamos. E, portanto, neste momento, eu estou a ter imensas conversas com museus internacionais e galerias em que eles estão a dizer: ok, temos que mudar, temos que alterar, temos que repensar o que é uma exposição, e se calhar hoje temos que fazer colaborações completamente diferentes que se calhar há 10 anos atrás eram impensáveis. E então tudo isto tem a ver com abrir espaço ao conhecimento e à participação de todos. Tem muito a ver com o conceito da diversidade e de respeitar essa mesma diversidade. Portanto, para mim tem sido sempre assim que eu tenho visto estes conceitos. E Margarida, agora falando sobre estes conceitos e indo diretamente ao teu contacto com a Acesso Cultura, porque eu sei que tu foste uma sócia fundadora, e como é que tem sido a tua participação ao longo destes anos até hoje, esta década? Por vezes mais intensa, por vezes menos, mas tem sido sempre contínua, desde
desde que a Acesso Cultura se fundou há 10 anos. Procurei não só colaborar, como trazer aqui para a Madeira também, captar aqui na Madeira algumas pessoas que sabiam interessadas nestas questões, que se tornaram algumas delas sócias também da Acesso Cultura. Não que estas questões não fossem já... É tal que, aquilo que eu dizia há pouco. As pessoas já o praticavam, o procuravam fazê-lo nos seus locais de trabalho, na sua prática profissional. Mas é completamente diferente termos o tal espaço de debate, de ponto de situação. É importante. Não é? Que pequenos passos demos, quais podemos dar, e é completamente diferente. Também, para mim, o essencial na Acesso Cultura, para além do que eu já disse, e que é muito importante, é sempre, tem sido sempre isso, tem conseguido ser uma associação que nos recentra sempre no estado atual do debate de questões que cada vez são mais complexas. Aquilo que entendemos por acessibilidade é tu, aliás, acabaste de falar nisso, é algo de muito mais vasto, cada vez mais vasto, mas continuamos a ter as pequenas, velhas questões do passado não resolvidas, todas, ou não da forma como já devem ser hoje. Aquilo que resolvemos há 10 anos, teremos que repensar agora, mas é mesmo assim, e acho que o contributo da Acesso Cultura em recentrar o debate permanentemente, através da ação que desenvolve, para mim é fundamental. E a atenção que todos temos que ter a essas questões, tanto as grandes questões, como aquelas que, parecendo simples, são as que movem as pessoas e que dizem respeito às pessoas no dia-a-dia. Falaste nos jovens e eu acho que tenho que tocar nisto, é uma coisa que me diz muito. A Acesso Cultura empenha-se pelo acesso à participação cultural. Aliás, esse foi um momento importante, quando passou de acesso aos espaços culturais para acesso à participação cultural. Algo que hoje eu vejo, constato, converso, e sei que é assim, é que a participação cultural dos jovens, ativa, enfrenta cada vez mais barreiras, neste sentido. Aqueles que querem ser profissionais da cultura são cada vez mais remetidos hoje para encararem isso como um hobby, quase, são pouco respeitados, pelo menos em certas áreas. O acesso à empregabilidade no setor está cada vez mais complicado, e não vou tocar novamente nas questões da precariedade, todas as conhecemos, sabemos que elas existem, mas é de facto um problema. Portanto, o acesso, a acessibilidade deve ser de facto pensada em todas as suas dinâmicas, também nesta. A participação cultural envolve um mundo de questões. Esta é uma pequena questão, uma pequena grande questão que eu gostava de sublinhar aqui no final. E agora foste a primeira e serás a última, deixo-te o encerramento desta nossa agradável conversa. Olha, para mim, Margarida, foi... falaste muito na questão do debate de certas questões culturais que a Acesso Cultura ao longo destes anos foi-nos deixando, e eu sempre fui tenho sido sempre ativa a ver os artigos e os debates e aquilo que a Acesso Cultura está a trabalhar, mas eu vou pegar agora no ponto final que tu referiste do acesso à participação cultural, e falaste especialmente na questão da profissionalização e da área profissional, que a questão da precariedade e da dificuldade já existe há algum tempo. Se calhar pode estar a piorar, mas é um debate que já, enfim, tem pano para mangas. Mas uma das coisas que eu queria dizer, com o qual eu tenho estado mais ativa com a Acesso Cultura em 2022, que foi recentemente, foi exatamente, eu lancei a proposta à Maria juntamente com outra associada, a Gabriela, em criarmos um programa de mentoria para profissionais da cultura em Portugal.
Programas de mentoria são programas em que existe um diálogo entre profissionais da cultura, podem ser diferentes áreas. A ideia é que haja um espaço de diálogo, de abertura e também de entreajuda em que as pessoas possam repensar problemas, como é que encontrar soluções, parcerias, etc. Nós fizemos o programa piloto em 2022 e foi fantástico. Acho que as pessoas que participaram estavam muito felizes. E lá está, a acessibilidade é também ter este espaço de profissionais, colegas ou pessoas que não se conhecem, simplesmente de, olha, eu tenho esta ideia, como é que tu me podes ajudar? Ou vamos repensar nesta ideia de uma perspectiva distinta. E então este ano vamos voltar a fazer esse programa, é a primeira edição oficial, no aniversário da Acesso Cultura, e olha, vamos tentar ajudar um pouco na nossa parte a criar esta inclusão que procuramos, que a Acesso Cultura procura. E acho Excelente. que Pronto, tive conhecimento quando o programa piloto foi lançado, achei uma ideia extraordinária e, portanto, só posso desejar que corra cada vez melhor, é muito necessário, há espaço para ele, achei uma ideia fantástica e espero que vocês consigam fazer mais essa diferença. Obrigada. Margarida, foi excelente esta conversa. Gostei imenso também, Soraya, espero encontrar-te brevemente. Encontrarmos, exatamente. Eu gosto sempre muito mais de encontros presenciais. Eu também. Mas este foi simpático, eu acho que conseguimos olhar para os olhos uma da outra, apesar da Exatamente. distância. E desejo Então, até breve. até breve. Tudo bom. Até breve.